Oi, gente, mais uma vez aqui convidando você para participar conosco do nosso Café com Política, adoçado com políticas públicas. Hoje recebendo duas pessoas, uma a gente já conhece, tivemos o prazer de conhecer, que é o Marcelo Cabeleireiro e o Jota Chagas. Então, a gente quer compartilhar com você esses momentos especiais, convidando você para se inscrever no nosso canal, tá? Para você participar e receber todas as nossas notificações, você tem que acionar lá o sininho para todo vídeo novo você participar conosco, tá bom? Não é, Antônia? Sim, verdade. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com o Marcelo Cabeleireiro, nosso pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, e o Jota Chagas, que é pré-candidato a vereador. Hoje, vocês completam aqui a nossa joia rara, né? Que é estar aqui com a gente e enriquecendo, né? Mais um pouquinho o nosso podcast. Certo. E a gente aqui, mulher gosta de conversar e gosta de perguntar, sabe disso, né? Então, assim, como a gente já conhece um pouquinho da história do Marcelo, eu queria que o Jota Chagas contasse pra gente a história dele de Barra Mansa, como que ele veio a Barra Mansa, porque ele, numa breve conversa aqui, ele já disse pra gente que ele não é nascido em Barra Mansa, né? Mas esse Jota, o nome... Porque o nosso objetivo é realmente isso, mostrar quem são as pessoas, né? Para que a cidade, que aquele candidato, o pré-candidato, ele possa mostrar quem ele é, qual o amor que ele tem pela cidade. Muito bem, eu tenho 68 anos, Novo. Nasci no ano de 1955, setembro, Marcelo, Eita, 29 criança. de setembro. Eu nasci em Campos dos Goitacazes e trabalhava no Rio. Eu trabalhava numa fábrica de produtos eletrônicos e eu sempre quis uma oportunidade no ramo de comércio, negócio, e lá eu não tive. E Barra Mansa me abraçou, Te me acolheu. recebeu aqui de braços abertos. No início aqui, eu fui vender pinga. Cachaça, Marcelo, não é fácil. Olha só, é brincadeira, hein? Eu gosto, né? Tipo assim. Um golinho de vez em quando não é ruim, não. Dizem que a pura faz bem pra saúde, Não, né? eu antigamente, quando eu passava nos botecos, os litros tremia, era um problema sério, Bem que Marcelo. quando você chegou, eu falei assim, eu acho que eu conheço esse cara, bicho. Acho que Aí, tá vendo? Olha só. Barra Mansa me recebeu de braços abertos. Eu tive todas as oportunidades. Tá? Que bom. E olhando o caos, a situação nossa, o desinteresse dos políticos, né, na nossa tão abençoada Barra Mansa, eu me interessei pela política. E no ano de 1996, a primeira vez, onde eu conheci 27, 28 anos, né? 96, 28, 29 anos. por aí. Onde eu conheci o Marcelo, onde realmente era o Marcelo Cabeleireiro. Ele tinha um salão de cabeleireiro e era muito conhecido. E a turma me indicaram o Marcelo. E Então lá conheceu cortando o cabelo? Hã? Conheceu cortando o cabelo? Eu conheci ele na época que ele trabalhava cortando cabelo. cabeleireiro. Né? Cabeleireiro. E, por sinal, Excelente. o melhor cabeleireiro, né? Um cara que Cara tinha uma evoluiu, clientela cara muito boa. Tanto é que a Ele contou clientela isso pra dele... gente. A clientela dele elegeu ele vereador depois. Verdade. E por 4 mandatos, né? 4 mandatos. Foi presidente da Câmara, fez um trabalho maravilhoso. Sim, verdade. E o que ocorre? Eu dei uma parada para cuidar dos meus negócios e tal. E a gente, né, vê que as coisas realmente não funcionam do jeito que a gente quer. Então, sem muitas delongas nessa primeira pergunta, foi onde eu chamei esse digníssimo aqui, esse doutor, Marcelo é formado em Direito, né, advogado, e, por sinal, um dos Pois Preparado, é. cara, preparado. bons Eu advogados que preciso Barra fazer. Mansa tem. Se me permite, quero te interromper. Eu quero fazer um elogio a esse homem. Eu disse aqui anteriormente, e realmente é. Quando o senhor fala que ele é um doutor, ele é uma pessoa que ele se preparou para servir a cidade pra dele. esse momento. Certamente. Então isso é muito importante de ser dito. E olha só, como deputado, ele fez um excelente Sim. trabalho. Obrigado. Se Barra Mansa hoje está distribuindo asfalto para todos os lugares,
ele trouxe trabalho pra cá. dele. Foi trabalho dele, ele lutou. E outra coisa, não sei se vocês vão perguntar do restaurante. Nós temos uma história não, longa daqui é desse anotadinho, restaurante também que eu quero falar nesse podcast. Isso. A gente estudou vocês. A gente, na verdade, isso aqui que está anotado aqui, as pessoas vão saber, porque depois de uns 50 anos a gente não lembra de muita coisa. Aí a gente acaba anotando para poder perguntar. Porque eu tem lembro algumas curiosidades, coisas, mas ele é mais velho do que eu. A gente está falando, a anotar. gente nem deixou o Marcelo falar, porque a gente já tinha falado com ele aqui, mas eu quero que ele fale um pouquinho sobre vocês, a amizade, porque tem uma amizade de tempos aí, né? Conta um pouquinho pra gente, Marcelo. Bom, é aquilo que o J. Chagas falou. Nós nos conhecemos, na verdade, em 95. Olha aí. Um ano que antes. Foi um ano antes da eleição. Você foi cortar cabelo, me chamou para mim ser candidato. Você falou, Marcelo, você é um cara conhecido, todo mundo gosta ele de você. que falou isso com você? ele contou isso pra gente. Eu contei. E foi ele que Olha. falou isso. Ainda falou assim, Marcelo, se você não ganhar, pelo menos você vai ter propaganda na rádio e na televisão De graça. Foi. E eu estava em assessão, né, profissionalmente, me interessei e disputamos a eleição no ano seguinte, de 96. Ele candidato a prefeito e eu candidato a vereador. Olha. Agora eu sou um pré-candidato a prefeito. E ele é o pré-candidato As coisas a vereador. inverteram. Olha que coisa naquele boa. ano de 96, nós não tivemos sucesso naquele pleito. Mas, se Deus quiser, hoje nós somos um pré-candidato. A gente espera que a gente tenha sucesso no pleito. Na verdade, 24. é um reconhecendo o potencial do outro, É, né? a Isso, importância isso. disso tudo é a aliança. É isso aí. Né? Alianças precisam ser feitas para que a coisa dê certo. Isso. Né? E isso é muito importante. Verdade. A gente lê um pouquinho, porque eu perguntei ao senhor se o senhor já tinha sido vereador, né, na cidade. Ele disse que foi candidato a prefeito por 2 mandatos, por 2 pleitos, né? E depois desistiu um pouquinho. Depois eu vim deputado federal em 2018 e fiquei suplente, fui o 4º suplente e foi morrendo uma turma e tal, mas na hora que ia chegar a minha vez, Acabou o tempo. tudo, né, Marcelo? Acabou o tempo. Mas eu não torci para ninguém morrer. Claro que não, eu sei que não. A turma simplesmente foram afastando e tal, mas aí foi 4 anos, né, esperando ali. E nesse meio tempo, ele era deputado. Eu fui só acompanhando, só estudando ele, o Marcelo. Observando. Né? Como esse camarada cresceu, tá? Politicamente falando. Porque o difícil de você tolerar hoje 2 políticos é aquela malandragem. E ele não tem essa malandragem, ele é direto e reto. Então, Entendeu? mas a Graças questão a Deus. política, quando se fala, a malandragem, não é a política. Eu defendo a política com unhas e dentes. Sim, sim. Porque quando se tem a malandragem, é porque ele já é. A política te dá a oportunidade de você ser quem você é. É isso aí. Não é verdade? Marcelo, a gente Então, isso notou é que o muito Marcelo importante. é um político, assim, preparado, né? E ele é um cara muito leve. Leve na eu política. costumo dizer que Deus me colocou no caminho correto, no caminho, vamos dizer assim, não é vitória, de sucesso, né? Porque a gente vem lá da classe baixa, pobre, aquela coisa toda. Eu conquistei muita coisa com trabalho e acreditar. Ontem mesmo eu estava numa reunião onde eu fui criado no Retorno, e lá a gente tem um pré-candidato. Então, tinha uma reunião lotada de pessoas. Ali eu falei assim, você foi catar renta, eu estava trabalhando de cobrador, você Recordar, tava aqui. né? Aí a gente estava comentando aquelas travessias nossas, né? Atravessava Paraíba 3, 4 vezes, né? Dali da Riachuelo, lá na Barbará. Enfim, aquela época de criança, né? De briga, enfim, com dificuldade, momentos alegres, momentos tristes, né? Então foi uma noite assim muito agradável, porque eu estava no local onde eu fui criado. Ali tinha várias gerações, né? Porque passou a geração do meu pai, da minha mãe e deles também. Aí agora está na geração dos filhos, né? E a gente contando casos lá da época Conhecendo de criança, a história, né? da história, todo mundo. Aí fala, isso mesmo, isso aqui. Então é um momento bacana, né? Você viver o seu passado, né? Viver, lembrar das pessoas que você viveu, pessoas que não estão mais ali. Então, eu achei muito bacana.
você participar e contar a sua história e dialogar com quem você viveu. É respeitando a história. É isso né? aí. Quando você conhece a história... E todo mundo ali viveu aquele momento. Sim. Aí eu ainda falei para ele, saí daqui desse bairro pobre, bem pobre, e olha onde eu cheguei. É só trabalhar. Não é impossível, e acreditar. Não. Não é impossível. E a gente tem exemplo aí, né? A gente vê, às vezes, gari se torna médico, né? E outras profissões também. Eu sou suspeita Eu vou falar, dizer porque não é qualquer um Não. hoje que se forma em medicina. Ninguém consegue pagar 12.500 por mês para fazer uma medicina. Eu vou falar aqui... É quase que impossível. Né? E nós hoje temos Infelizmente, é isso. verdade. É por isso que falta médico. Nós por hoje isso temos um que- ex-cobrador de ônibus, um engraxate, Lavador de carro. vendedor de sacolé, É isso aí. lavador de carro, pré-candidato a prefeito. Isso aí. Mas com uma história longa Exatamente. atrás É dele. Não é isso só aí. candidato. Ele não veio, caiu de paraquedas, né? E eu costumo Exato. dizer que o dinheiro pode ajudar, mas o dinheiro não é tudo. Não, eu acredito piamente nisso. Eu ando cerca de 13 a 20 quilômetros por dia. Eu subo o morro, desço o morro, vou em tudo quanto é bairro, converso com as pessoas, ouço as pessoas. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque você vive aquele momento que aquela pessoa está passando ali. Empatia. Você tem uma ideia. Segunda-feira eu estava no Getúlio Vargas, desci da parte alta, vim conversando com os moradores. Quando chegou na parte baixa, o Getúlio Vargas tem um posto de saúde na parte de cima e tem um na parte de baixo. E uma moradora que teve um AVC, ela mora na parte de baixo. Só que na parte de baixo, ela não poderia usar o posto da parte de unidade baixo. de saúde. Tem que usar na parte de cima, porque divide, faz A aquela abrangência. a abrangência. Sim. E ela pegou e falou assim, poxa, Marcelo, tem mais de um ano que eu tive um AVC, eu ainda estou com meus movimentos ruins e não consigo ir no posto de saúde, porque o ônibus é difícil, ela é obesa, é difícil pegar um ônibus e ir lá em cima e consultar, depois voltar, que eu tenho minhas dificuldades de locomoção. Então, tem coisas que você tem que abrir exceção. Você não pode deixar de dar um tratamento para a pessoa e ela está a 50 metros do posto, olha só. A política pública, ela é para quem necessitar dela, isso aí. né? Mas ela precisa abrir um leque, porque Sim. as necessidades, por isso que o princípio do SUS, um deles se chama equidade. É você ver a necessidade naquele momento e diferente das pessoas, né? Você Sim. tem uma necessidade diferente do que outra pessoa. E a política pública, ela precisa disso. A gente está falando de política pública e eu vou falar também da política da assistência. Existem curiosidades a respeito do restaurante popular de Barra Mansa. Eu fiquei curiosa porque o senhor disse que se empenhou, tem uma história do restaurante popular. E isso é importante porque o senhor nunca foi vereador ou prefeito de mandato. Então, eu queria que explicasse um pouquinho a sua história. Com esse olhar, né? né, Com de... esse olhar, eu queria que explicasse isso, porque às vezes as pessoas acham que fazer alguma coisa é só para político de mandato, né? Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Olha só, no ano de 1997, eu sou comerciante há 45 anos em Barra Mansa. Minha loja é no centro, ali em frente ao Jardim das Preguiças. E eu vendo... Não, eu sempre fiz o que pude para os colegas meus de trabalho. Mas Sim. eu vendo a maioria, Marcelo, comendo comidinha de marmita e muitos não tinha nem um lugarzinho para esquentar. E uma situação difícil. O que eu fiz? Vendo os aposentados no parque ali da Preguiça, na pracinha ali da Matriz, barganhando relógio e tal. Na hora que dava hora de almoço, eles tinham que... Uns tinham até condições de almoçar no restaurante, outros tinham que ir embora para casa porque não tinha condições. E muitos deles chegavam em casa, não tinham nem alimento. E eu criei esse restaurante em 1997, depois da eleição nossa, minha e do Marcelo, em 96. Onde nós servíamos 2.500 pratos de comida, sem ajuda do governo, a R$1. Nós fazia, vendia e ali se mantinha. Então,
mantínhamos esse O restaurante. recurso voltava, girava girar, ali né? mesmo. Aí mantemos esse restaurante por 2, 3, 4 anos. E o governo, que era o Garotinho na época, veio aqui, gostou, copiou e levou para o Rio. Foi uma política que vocês fizeram? Foi começado por nós aqui em Barra Mansa. Empatia, né? Pensando no outro. Levou para o Rio, criou o restaurante popular e do Rio hoje tem no Brasil inteiro. Entendeu? Tem gente que fala, J. Chagas, você é o criador do restaurante popular no planeta Terra. Eu não vou falar quem é não, porque hoje é nosso adversário político, ele vai dizer até que é mentira, mas ele disse isso aí. Então, olha só. Então essa ideia do restaurante popular foi nossa em 1997, depois da eleição nossa de 96. Caramba. Aí o que ocorre? Aí o governo, Garotinho, veio tal, criou e abriu esse em Barra Mansa, construiu, né? E fez o restaurante e funcionou por um período, depois ficou fechado um tempo. E nesse tempo que ele ficou fechado, depredaram ele todo. Aquele imóvel bonito, lindo ali, depredaram tudo. E ali já estava tudo certo para ser uma DPO da Polícia Militar. Eu olhei e falei, não pode. Aí eu procurei o gestor, o prefeito, falei, olha, isso não, eu não aceito, gente. Não pode, isso aqui tem uma estrutura... Tem uma história, né? Tem uma história. E ele falou, então vem pro meu lado que eu vou te ajudar e a gente vai abrir esse restaurante. Eu falei, eu quero tocar isso aqui assim, 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 fechado. Aí fui, pegamos com muita dificuldade, não é? E tal, eu vi que as coisas não estavam andando e que depois o camarada quis voltar atrás. Eu falei, não. Aí o meu amigo aqui, Marcelo Cabeleireiro, deputado estadual, falou, Jota, vamos junto lutar para trazer esse restaurante de volta, vamos reabrir ele. Mas tinha que fazer uma reforma. E essa reforma, esse camarada aqui me levou lá, deputado Marcelo Cabeleireiro, me colocou de frente com o secretário de Assistência Social do Estado e o secretário Josias Quintal, na época. Depois foi trocando, né? Hoje é uma mulher. Aí falou, não, pedido do deputado aqui, nós vamos atender. E começamos ali a lutar, tal, reformamos. Foi reformado eu, então, quando secretário de Assistência Social e Direitos Humanos. Reformamos. Você era secretário. Em Barra Mansa. Do prefeito atual. Sim. Então, reformamos tudo direitinho e entregou a população. Foi inaugurado e está funcionando lá, uma maravilha. Nós já fizemos um vídeo, eu e o Marcelo lá, né, mostrando a turma feliz, satisfeito. Então, isso pra gente nos enche de honraria, de gratificante. Isso, na verdade, tá fazendo a sua alimentação ali. Porque tem muita gente que confunde a assistência com assistencialismo. A política pública, são ações adotadas para diminuir ou mitigar os problemas. E essa insegurança alimentar, a gente sabe que muita gente tem. Mas olha só, as coisas não foram tão fácil assim. Não, mas nunca é. Porque depois trocou de secretário. Aí nós tivemos dificuldade. Marcelo foi lá e falou, olha, eu não fico em cima de governador. Diversas vezes com o governador, para a obra, reforma, né, J. Chagas? Acompanhando de perto, né? A palavra dele foi essa, eu não fico em cima do governador com picuinha, com coisa... Não, minha conversa é uma só. Nós queremos o restaurante e o governador já me deu esse restaurante, vai reformar lá em Barra Mansa e ao secretário, mas não sei o quê. Então essa briga foi briga de cachorro grande. Nosso deputado, governador e o secretário de Assistência Social, que muita gente entrou no meio para atrapalhar. E vale ressaltar que hoje o restaurante popular é mantido pelo Estado. Sim. É recurso do Estado, né? O prédio do Estado, a reforma foi do Estado. Tem recurso, informação que a gente tem até janeiro. Depois de janeiro vai ser outra luta para manter, né?
para que continue, né? Sim. Servindo a população de Barra Mas Mansa. essa lá é é uma um real. preocupação. E lá é R$1. R$1. Tem café da manhã. Inclusive o café da manhã que nós tínhamos antes do restaurante funcionar foi aberto por mim, então, quanto secretário. Graças ao apoio que o deputado Marcelo Cabeleireiro me deu quando deputado. Me colocou tudo na mão, tudo facinho. E a população Entendeu? de Barra Mansa tem o café Então, da manhã na Posso Vila fazer uma Nova. Na pergunta Vila de Nova. novo? Como é que é para você ouvir isso, de toda a sua história política? E porque ele fala com admiração do seu trabalho. Sim. Como é que é ouvir isso? É muito gratificante. Muito. Então, gente, olha só. J. Chagas. Quem é J. Chagas hoje? J. Chagas é um camarada que cheio de sonhos. Mas eu tenho a honra, o privilégio de dizer, muitos deles foram realizados. Entre eles, O restaurante esse- favorito. Mas continua sonhando, né? mas eu tenho sonho ainda, tá? É por isso que eu estou com o Marcelo Então, Cabeleireiro. eu queria fazer essa pergunta agora, porque o Marcelo tem um tempo ali, mas eu gostaria de saber esse desejo, né, que brotou, e a gente deu uma estudadinha, a gente viu que você abriu mão, né, de vir Isso. como pré-candidato a prefeito da cidade, né, com esse reconhecimento todo, né, abrindo mão para poder acompanhar o Marcelo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, que a gente achou muito honroso, né, da parte, ouvindo agora essa história toda aí. É. Se você puder falar um pouquinho. A gente, para abrir mão de um sonho, você tem que acreditar nas pessoas. Sim. Hoje é coisa muito raro, tá? Coisa muito rara. Então, eu acreditei em alguém que é igual a mim. Na política Veio é lá de quase baixo. impossível É. abrir mão de sonhos, né? Veio lá de Nesse baixo, sentido. igual a mim, tá? E eu tenho certeza absoluta, pelo que o Marcelo já fez, tá? Nos mandatos dele de vereador, presidente da Câmara, de deputado, tá? Ele como pré-candidato a prefeito, Deus honrando ele, nós, o grupo, a gente vir a chegar lá, eu não vou me decepcionar. E toda a equipe que está do lado do Marcelo são pessoas esclarecidas, gente inteligente. E diz o mesmo para mim, Jota, Marcelo não vai decepcionar ninguém, porque ele começou lá de baixo. Ele tá? sabe, né? Ele não veio de um berço de ouro, né? Ele começou de baixo, sofreu. Ele não vai querer ver os colegas dele sofrer. Eu tenho que agradecer, né, por ele ter retirado a candidatura dele, que para mim é extremamente importante, que a gente não tem um projeto do Marcelo Cabeleireiro, tem um projeto para a cidade. Exatamente. Isso é importante, como ele, como o Bruno Marini, Ia falar como agora o do Léo Bruno Marini. da Joalheria, que retiraram Isso a aí. candidatura para juntar com a gente, para a gente construir uma Barra Mansa para a população de Barra Por Mansa. acreditar que é possível, né? Que é possível. Então, para mim, é muito gratificante e importante. Então, e eu vou retribuir isso para nossa A gente população. O entende. carinho A deles gente por mim, vendo, para a população de a gente Barra Mansa. entende que sim. Então, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela refere-se a vocês dois. O próximo gestor da cidade de Barra Mansa, ele terá muitos desafios. Não precisa você listar todos, né? Mas conta pra gente aqui, para que as pessoas saibam mais ou menos os desafios dentro da saúde, na educação, que esse gestor poderá ter. Marcelo, Vou te falar. deixa eu falar um Pode pouquinho. falar. Primeiro, eu fiz alguns vídeos sobre a saúde. Tá? A nossa saúde em Barra Mansa, ela está maquiada. Totalmente maquiada. Tá? Nós temos gente esperando nas filas com mais de 2, 3 anos para uma cirurgia. Um especialista passa por uma triagem aqui, outra ali, outra lá. Quando chega a vez do camarada, o meu pai, o meu avô morreu. Não tem um respeito. E outra coisa, cirurgia de catarata, eu fiz um vídeo também falando. Lá em Volta Redonda, aliás, aqui em Volta Redonda, estamos aqui. Cirurgia de catarata, você chega de manhã, faz os exames e opera antes do almoço. Ainda tem um colírio e um lencinho
para você. Você sabe o nome do prefeito aqui de Volta Redonda? Eu tenho um orgulho. Antônio Francisco Neto. Isso aí, Nossa, que orgulho que eu tenho desse homem. Agora, olha só, hoje, se nós temos uma casa de recuperação, um local público, foi J. Chagas que criou em 2020, lá na Ciderlândia, para tirar todos os moradores em situação de rua. Lá tem capacidade para mais de 50. Eu reformei sem dinheiro do município, não teve dinheiro do município. Reformamos tudo, tiramos 95% da população em situação de rua. Bom, a gente, né, que se propõe a fazer, ajudar, implementar, melhorar a vida das pessoas, a gente não pode ser covarde. E também tem que saber que não é nada fácil. Você não vai resolver a vida das pessoas da noite para o dia. Sim. Mas a gente vai trabalhar muito com honestidade, muito trabalho, muita luta, e a gente vai melhorar a vida das pessoas. É isso, gente. Nós gostaríamos muito, mas muito mesmo, de agradecer. Foi um prazer conhecer o senhor J. Chagas e receber novamente o nosso amigo, podemos dizer assim, Marcelo Cabeleireiro. Com certeza. Desejando a vocês muito, mas obrigado. Muito sucesso. Eu costumo dizer que sorte, ela está atrelada à competência, e isso eu sei que vocês têm de sobra. Sim. Né? Então, nós queremos agradecer a todos aqueles que irão nos assistir, que as pessoas, principalmente, né, que todos irão ver, mas Barra Mansa veja com carinho aquele que pode representá-los. Né? Então, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos. E que não é fácil, né? O J. Chagas vai permanecer com a gente aqui. Gostaria que você enumerasse aí os pré-candidatos a prefeito que agora fecharam com o Marcelo, só para a gente finalizar. A gente tem notícia, né, que os pré-candidatos é o Marcelo Cabeleireiro, Luiz Furlani, o Tiago Valério e o professor Peterson. São quatro. Sim. São quatro. Eu gostaria de saber dos que se juntaram ao... Que abriram mão, né? Sim, da que abriram mão da sua candidatura foi o J. Chagas, o Bruno Marini e o Léo da Joalheria. Parabéns, tá? Obrigado. Porque não é fácil, tá? Não é fácil. Terminando essa fase aqui, eu só quero fazer a minha consideração. Claro, final. claro. Eu tomei essa decisão por estar do lado de alguém igual a mim. Sim. Tá? Um cara família, defende os mesmos princípios que eu defendo, tá? E eu nunca na vida, não tem nada, tem política, não tem nada, que vai fazer eu me desviar dos meus princípios, Sim. aquilo que eu aprendi importante. de berço. E nem ferir a Constituição, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E esse camarada aqui tem todos esses requisitos. Obrigado. Feliz em ouvir isso. Obrigado. Sim. A gente acredita que a política partidária, né, ela tem que andar junto, né, com a política pública. E a gente enxerga, né, que vocês têm muito disso. E isso sobra. É importante para a população, tá? Sim. Parabéns aos dois, né? O Marcelo vai se despedir e a gente vai continuar. Uma vez, obrigado a oportunidade de participar desse... Um prazer. Vai voltar de novo, hein, Marcelo? Você tem muita bagagem aí. Com certeza. Tá bom, gente.